Olá pessoal, mais um Fisiotalks, Mariana Montarroz aqui com vocês e a gente está prosseguindo aqui no Sincope, tá? Cada palestra, gente, mais incrível do que a outra. E eu estou com um profissional que veio de um curso em Amsterdã. Sou muito chique, falo logo. E aí eu estou aqui com o André Fernandes, ele é advogado especialista em inteligência artificial para profissionais de saúde. Veio falar pra gente sobre essa temática super atual, né? E aí orientando o que é que pode usar, o que é que não pode, o que é que pode ser realmente, né, eficaz e útil nessa área, né? Então, assim, trazendo toda essa inovação para a área da saúde, essa tecnologia, que a gente é muito taxado, né, como cuidado, aquela coisa muito humanizada, mas a gente consegue usar a tecnologia também para esse cuidado todo, né, essa temática em si, sem perder essa humanização, né, André? Isso eu acho que é muito importante. Tem muito medo aí do que é que está acontecendo com essa inteligência artificial, com essa tecnologia toda e a gente perder nosso lado humano. Me fala aí para o pessoal como foi a palestra lá dentro, como é que a gente pode trazer tudo isso aqui. A gente tratou sobre isso, né? Como é que aplica IA no setor da saúde e do cuidado. E é importante a gente dimensionar. Teve um determinado momento na palestra que eu disse que eu costumo dizer que a gente precisa usar essas tecnologias com curiosidade, por um lado, mas também com cuidado, por outro. E não o cuidado da atividade de cuidado, mas o cuidado da precaução. Sim. Né? Então, de fato, existe uma possibilidade do uso dessas tecnologias e elas podem, de forma auxiliar, ajudar em tratamentos, ajudar na parte da gestão, ajudar na atividade como um todo, globalmente, né, do cuidado, não só da atividade fim do cuidado, mas do geral, de como se constrói essa atividade. Então, a gente falou sobre automatização de prontuários, né? A gente ter a coleta de informações no atendimento, então uma inteligência artificial que registra o atendimento e já transforma aquilo num prontuário automatizado. A gente falou sobre o uso de tecnologias em geral para monitoramento de pacientes. Então imagina um paciente em home care, a gente tem hoje uma possibilidade de eu monitorar ele e estabelecer um prontuário dinâmico que está ali avaliando exatamente o que acontece com o paciente e que ele solta alertas a depender da situação. Então eu dei o exemplo de que, imagina que a pressão do paciente teve uma variação significativa e aquilo solta um alerta para um dispositivo vestível, um relógio, né, do profissional. Tudo isso a gente tem usos que são possíveis, mas isso veio com um alerta de que esse uso deve ser feito de forma crítica. Então, em determinado momento eu mencionei que a gente tem esse aspecto do domínio técnico da coisa, que muitas vezes é propagado, inclusive, como sendo a única solução. Então, todo profissional deve virar um profissional de computação. Né? Todo mundo precisa dominar a tecnologia da IA. E não é exatamente assim. Esse tipo de domínio técnico é tido na literatura como literacia. Eu propus para a audiência que a gente precisa ter letramento. Letramento é o domínio técnico, sim, é importante ter, é importante contextualizar a tecnologia, mas de maneira crítica, né? De como é que eu uso aquilo no contexto do paciente, como é que eu não me substituo à máquina, né? Como é que eu mantenho o cuidado dessa atividade que é importante que ele seja. E aí eu fiz um alerta de que o cuidado ele é corpóreo, né? A dimensão do cuidado, inclusive se a gente pensar cognitivamente, a cognição se constrói em corporeidade, na experiência do corpo no mundo. Então, o cuidado ele precisa ser orientado por essas dinâmicas, tendo a inteligência artificial, que foi o objeto, como um auxiliar desse processo, mas não como o ator central da dinâmica do cuidado, sabe? Perfeito. Inclusive, esse cuidado de precaução nessa questão jurídica, vamos dizer assim, porque também tem esses dados envolvidos, né? Tanto é que o prontuário, querendo ou não, é ali a defesa, vamos dizer, do profissional dentro daquele cuidado, né? Então, a gente ter realmente todo o acesso do que está sendo feito com aquele paciente, porque de repente uma intercorrência, uma situação, e a gente ter tudo aquilo ali relatado, isso é muito importante, né? Existem alguns documentos que são básicos, essenciais e obrigatórios, né? Do cuidado do profissional ou da empresa, enfim. Então a gente consegue integralizar isso, né? Usando justamente essa tecnologia aí que está vindo com tudo. Agora, existe alguma coisa que limita, né, entre o que a gente pode colocar dentro por exemplo, justamente, são dados do paciente.
né? E a gente sabe que essa rede está muito aberta. Sim. Então, o interessante é a gente fazer tudo isso, de fato, vamos dizer, num aplicativo fechado para aquela empresa, tem que desenvolver algo, ou a gente pode usar um chat GPT da vida aí em aberto. Como que é isso, do que a gente pode usar dentro desse ambiente? Infelizmente a gente tem tido esse comportamento, né, das pessoas de usar de forma, como eu mencionei, a crítica. E uma das faltas de criticidade é justamente nos deveres e aspectos legais no manejo dessas tecnologias. Então, o discurso da inovação ele é muito sedutor e ele vem na lógica é uma frase que é muito comum no meio, quebre as coisas, inove e peça desculpas depois. E, na verdade, no campo do cuidado, isso não pode se aplicar, né? Você não pode quebrar coisas primeiro para ter uma inovação e depois você pedir desculpas porque não deu certo. A precaução, nesse caso, e precaução é um princípio jurídico, ela tem que vir antes, na construção desse processo todo como cuidado. Então, no exemplo que você citou, muita gente está lançando dados sensíveis, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, de pacientes. O dado de saúde é inerentemente um dado sensível, não tem dado de saúde não sensível. Todo dado de saúde, o que aponta para uma questão de saúde, é um dado sensível. Então tem sido lançado em plataformas abertas, como o ChatGPT, em que o profissional não tem nenhum domínio sobre a política de uso dessa aplicação, como ela está sendo desdobrada, se está sendo usada para treinamento do modelo para uma empresa, imagina aí a OpenAI do ChatGPT. Então, é preciso muito cuidado nesse sentido. Você pode até utilizar o ChatGPT, mas lançar mão de recursos que a gente chama no direito, por exemplo, de anonimização ou pseudo-anonimização, que é quando eu, por exemplo, pego o prontuário do paciente, eu tiro todo o dado que identifica ele e aquilo vira, então, um case, né? Como se eu fosse apresentar na universidade, que eu anonimizo, que não sei quem é aquilo ali, e eu lanço aquilo hipoteticamente dentro do modelo sem criar uma correlação entre a pessoa e o status que o prontuário indica. Isso pode ser uma manobra possível, mas muitas das vezes essas grandes plataformas elas não garantem a segurança que o profissional precisa ter, especialmente no ponto que você citou, em eventual cenário de responsabilização futura. Então, o prontuário ele é um escudo do profissional, mas ele também é direito do paciente. Tanto é que a informação sobre ele não pode ser negada. Então, nesse cenário, a gente precisa ter então o equacionamento dessas práticas letradas, não meramente tecnicamente orientadas, para que o uso da tecnologia seja feito conforme o objetivo final, que é o cuidado, né, que é a saúde. E aí, então, no campo da saúde, o uso dessas tecnologias se mostra ainda mais sensível. É por isso também que quando a gente fala de pesquisa em saúde, a gente tem uma série de requisitos, né, em termos de protocolos éticos que devem ser adotados, esse tipo de proteção. E para muita gente, eu fiz um alerta na palestra, para o setor de tecnologia, essas coisas são cosméticas. Essas coisas não são necessárias, inerentes à atividade, como se elas não fossem obrigatórias. Não, a inovação é mais importante. E me parece que não, me parece que a inovação não é mais importante que isso. De novo, não dá para quebrar as coisas na saúde para inovar e depois pedir desculpa caso algo dê errado. Tem que dar certo de início. E existem modos de desenvolver e inovar com segurança. A gente fala de inovação responsável, inovação ética. Então, acho que o campo da saúde tem muito a colaborar também nesse diálogo. No direito, que é a área de onde eu venho, a gente também está passando por esse tipo de coisa. Então, é menos crítico num primeiro momento, numa primeira análise, do que a saúde, mas também traz cenários difíceis e que o profissional precisa ter esse agir ético no uso da tecnologia, sob o risco de, inclusive, ir na onda, né? A gente chama de hype. O hype é essa coisa, a agitação, ir na onda de, eu tenho que usar, eu tenho que colocar, porque isso vai me tornar um diferencial, e você contribuir para um processo que pode ser danoso no futuro. Então, é isso, é um equilíbrio entre curiosidade no uso, mas precaução também nesse uso, de modo que você não faça um uso que acaba que você vira o inocente da história. Só que a gente sabe que, em termos jurídicos, não existe inocência na responsabilização. O profissional habilitado ele tem que responder conforme as orientações éticas do seu setor. Então tem essa, eu não sabia, não. Tem que ter muita responsabilidade daquilo que você usa. É isso, é muito importante. Procurar saber. E aí, assim, tem muito aplicativo também já sendo lançado, principalmente de consultório, que você anota ali algumas coisas do paciente e tal. Existe algo, por exemplo, eu sou da área, né, de TI e tal, e vou fazer um aplicativo. Eu coloco lá e pronto, ou eu preciso seguir alguma regra? Tem alguma jurisdição para isso? Existe algo que vai, fiscalizar aquilo ali? Ou o profissional que vai usar é quem tem que fazer essa peneira? Não, com certeza. Assim, a gente diz que é um sistema de fiscalização, porque começa no profissional e chega até, especialmente no caso da saúde, a Autoridade Nacional, agora a agência, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados. Foi recentemente convertida por causa da lei do ECA Digital. Então
Então a gente tinha uma autoridade, que era uma entidade autárquica de menor poder, e agora a gente tem uma agência, que é uma autoridade que vai se fortalecer ao longo dos anos, com concurso pessoal. E essa agência é responsável por fiscalizar o cenário de uso de dados no país. Então quando eu tenho dados usados no setor da saúde, eu tenho que seguir sim uma série de diretrizes. Essa própria agência tem no site deles vários guias de uso e tratamento de dados, a gente chama. E a partir disso, eu estar em conformidade com essa legislação principal, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então a LGPD ela é uma lei fundamental para quem maneja dados, especialmente no setor da saúde, que a gente está falando de dados pessoais sensíveis. Né? Como eu disse, não tem dado de saúde não sensível. A própria lei discrimina que dado de saúde é sensível, porque a lei já assim determina desde o início. Então o profissional tem que ter muito cuidado nesse tratamento desses dados, seja ele porque está usando uma tecnologia, seja porque está desenvolvendo uma tecnologia. Certo. E aí, todo mundo dentro do sistema da LGPD pode ser responsabilizado. A responsabilidade é de todo mundo. Se não trouxer aí a prova de que tomou as medidas de salvaguarda necessárias, né, de conformidade com a lei. Então, desde o profissional que usa pode ser responsabilizado, até o desenvolvedor, até a empresa que comercializa uma tecnologia. Perfeito, gente. Ó, muito mais do que informação, viu? Isso é um alerta. A gente tem que estar muito ligado em tudo que tem aí, né, das coisas que estão sendo feitas. A gente acha que é tudo muito fácil, vamos usar e pronto, mas existe uma responsabilidade importante, existe uma jurisdição aí em tudo isso, né? Com certeza. E nada vem por acaso, então fiquem ligados, prestem atenção no que está usando. E quem quiser desenvolver também procura saber essas diretrizes, tudo direitinho, para ficar tudo nos conformes. A gente adora, a gente vai amar. Tudo que vier para facilitar, para ajudar, perfeito, mas vamos fazer tudo certinho, né? Gente, muito obrigada, brigadíssima, muito interessante o assunto. Eu mesma estava bem leiga em tudo isso, vou procurar saber mais. Acompanhem lá a página também, tem muita coisa já, né? Eu já tinha visto algumas coisas e a gente continua aqui no Sincope, vai ter ainda mais palestras e a gente vai mastigar um pouquinho mais aí sobre esse LGPD e tudo mais. Vai vir mais assuntos assim, tá bom? Tchau, tchau!